Você sabia que Jesus ele fala que os apóstolos dele é o sal e a luz da terra? Você sabia que Jesus ele não está falando isso para a sociedade, as pessoas do mundo? Ele estava falando isso para o seu discípulo. Jesus ele só estava com os discípulos nessa hora. Ele estava falando, se referindo ao discípulo dele. E ele dizia que o discípulo de Jesus, eles eram o sal e a luz da terra. Jesus dizia, ande direitinho, ande certinho, não faça nada errado. Se vocês é o testemunho, vocês são meu testemunho. Vocês é o testemunho que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou. E vocês vão ensinar as pessoas que não viram isso acontecer. E vocês vão ser meu testemunho. E, portanto, vocês têm que andar certinho, direitinho, comportado, fazendo coisas boas e não coisas ruins. Portanto, Jesus disse, você é o sal, vocês é o sal e a luz do mundo. Está escrito isso no livro de Mateus. Se eu não me engano, é Mateus 5. Por aí você lê, valendo, lendo até você achar. E Jesus ele fala isso, que eles era quem ia guiar as pessoas. Depois que Jesus subisse para o céu, os discípulos dele ia ficar só eles na terra e o povo e mais o maligno, porque Satanás também estava na terra, ele estava ali naquele mesmo país que Jesus nasceu. Então ele dominava aquele lugar, ele era humanos como nós e ele dominava aquele lugar. E Jesus, ele teve o cuidado de morrer, ressuscitar e ir para o céu, mas deixar o seu discípulo para cuidar do povo que não tinha condição de se cuidar sozinho. Portanto, Jesus disse aos seus discípulos que eles era quem ia cuidar do povo, levar a palavra de Deus a cada um que quisesse Jesus. E aí, Jesus ele não diz essa palavra para todas as pessoas, mas era unicamente para eles, que eles era quem era o sal. E se aquele discípulo no caminho se perdesse por algum motivo, ele se desviasse da palavra de Deus, como por exemplo, deixasse a paixão do mundo, as coisas, mulheres, dinheiro, fama, subir para a cabeça deles, deixasse o poder, até mesmo o poder de Deus, subisse para a cabeça deles, eles se perderiam e eles não seriam um bom sal, e eles seriam salgados ou sem sal, ou então não seria luz. E Jesus disse, e a luz não se pode esconder. Jesus disse, não se pode esconder. Portanto, Jesus dizia a eles, seja perfeito, vocês têm que ser perfeito. Você tem que estar no ponto, sabe? Quando você cozinha, que faz aquela comida, que você bota o sal e você bota sal demais, você estraga a comida. Jesus disse, se você fizer coisa errada, vocês vão se estragar, porque Jesus não ia querer eles. Ele não ia subir para o céu. Eles se perderiam como os anjos caídos se perdeu. Portanto, Jesus, ele ensinava isso. É necessário que vocês sejam pessoas boas, pessoas educadas, pessoas sem ganância, como Jesus ensinou que eles pregassem sem receber dinheiro pela pregação, sem receber dinheiro nenhum por ensinar a palavra de Deus. Jesus educava aqueles 12 homens para ser pessoas justas, boas e puras de coração. Porque é interessante para Jesus ser puro de coração. E ele ensinava isso. Ele disse, portanto, se vocês for salgado, para nada vai prestar, só para ser jogado no chão e ser pisado pelos homens. Jesus disse, se vocês deixar o que eu estou ensinando e ir para seus próprios caminhos, buscar suas próprias coisas, suas confusão, vocês vão ser pisados, vocês vão ficar por a terra mesmo, subir para o céu de volta, não vai. Então, essa palavra, sal do mundo, não era para a humanidade, era só para os seus discípulos. Que está, esses 10 segundos. Então, aí, essa palavra aqui é para as pessoas, a sociedade, para todo mundo. Que Jesus estava
No Mateus 5, Jesus estava sentado numa montanhazinha, assim, num morrozinho, e ele estava, em volta dele tinha uma multidão. E aí Jesus falava para as pessoas, isso aqui, isso sim, não foi para os seus discípulos, isso foi para as pessoas. E Jesus fala o seguinte, Jesus fala, bem-aventurado é os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Isso Jesus fala, se você é pobre de espírito, você vai para o céu. E não é pobre de dinheiro, não. Você pode ter dinheiro, você pode ser rica. Sim, claro que pode. Abraão e todos os profetas de Deus, chegou um tempo que foram ricos, sim. Eles não passavam necessidade. E eles não deixou de ir para o céu por causa que era rico. Jesus, ele fala da pobreza de espíritos. Jesus fala, se você for arrogante, se você for gente ruim, você é pobre de espírito. E por isso você pode não ir para o céu. E Jesus disse que o céu é para os pobres de espírito, as pessoas humildes, as pessoas que têm amor no coração, amor. Não é aquelas pessoas que, eu tenho dinheiro, eu vou pagar para Jesus me curar. Eu vou pagar por isso aqui. Jesus não quer dinheiro de ninguém. Porque Jesus, ele nunca quis dinheiro de ninguém. Jesus veio sem dinheiro, ficou sem dinheiro, mandou os apóstolos ir trabalhar sem ganhar dinheiro, porque Jesus não queria dinheiro. Jesus, ele quer que você seja simples, humilde de coração. Não precisa ser também pobre de dinheiro. Pode ser rico, não tem problema. Mas você mesmo rico, você tem que ter os princípios de Deus no seu coração. E isso era para as pessoas que Jesus estava ensinando. E no outro ele fala, que no 4 ele fala, bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. Quando você chora, dependendo do choro, né? Se você chora pelas coisas boas, por boas causas, porque alguma coisa afeta o seu coração, Jesus diz, eu venho e lhe consolo. Jesus consola. E também ele fala aqui que os mansos herdarão a terra. Aí muita gente acha que só vai ter sorte na vida se for bravo, né? Se for valente. Mas Jesus fala que é os mansos que vão voltar para morar na terra. Jesus, ele vai ressuscitar, fazer voltar a vida para morar na terra. Só os mansos. Os bárbaros, eles não vai entrar no céu e nem herdar a terra. Quer dizer, vai para onde? Para baixo. Eles iam para baixo, para o inferno. E isso, Jesus Cristo estava sentado diante de uma multidão, falando àquela multidão essas coisas. Se você quiser ir para o céu, você vai ter que ser manso de coração. Se você chora, você é quem vai para o céu. Quem vai para o céu não é quem faz o outro chorar, mas é quem chora. Se você está na posição que faz a pessoa chorar, você é o que fica. Se você é aquele que não participa, que não manga de ninguém, que não destrói ninguém, Jesus disse, então, com certeza vai para o céu, né? E ele também fala aqui na palavra dele, que é no 6, ele fala, bem-aventurado os que têm fome e sede, porque ele se fartará de comida e de água. E Jesus estava falando isso, não era fome de comida, não. Não era fome, sede de água da torneira, não. Jesus estava falando sede dele, fome de justiça, fome das coisas de Deus. E ele se fartará. E também de comida, claro, qualquer tipo de necessidade que aquela pessoa tiver, que é a pessoa de Deus, ele vai suprir. Deus não deixa o povo dele ser destruído. Nunca deixou. E no 7 ele faz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles encontrarão misericórdia. Quando você tem misericórdia, Deus estava falando, se você tem misericórdia, e a outras pessoas que você teve misericórdia, não tem de você, porque é o normal. Mas Jesus vai ter misericórdia de você. É Jesus que vai lhe compensar, e não quem você fez o bem. Geralmente, quem você dá, não lhe dá de volta. Mas Jesus está lhe vendo. Jesus vai lhe dar muito mais, muito mais. E é isso que ele ensinava
para a multidão.